Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Primeiras Frases em Inglês. Se você chegou até aqui, você sabe que aqui a gente está construindo a sua base de inglês, começando dos padrões mais básicos do inglês, mais iniciais, e aí a gente vai avançando um passo a cada aula, a gente vai dando um pequeno passo para que você crie a sua base de inglês mesmo, inclusive com muitos exemplos sempre, para sempre explodir o número de palavras que você entende e criar esse seu alicerce no inglês. É importante você assistir essas aulas em ordem, tá bom? Porque eu sempre vou considerar que você entendeu o que estava na aula anterior para poder chegar nessa aqui. Então só vai ficar difícil se você não assistir essas aulas na ordem. Se assistir na ordem, vai ser bem tranquilo para você aproveitar o primeiras frases. Na aula anterior, eu tinha te contado sobre o this e também o that, que são aquelas palavras que a gente usa para apontar. Eu posso falar, por exemplo, que eu tô dentro de um prédio, que esse prédio é um hospital. This is a hospital. Isso é um hospital. O this está apontando, this, isso aqui, ó, isso é um hospital. Se a coisa está afastada de mim, eu chamo de that. Ó, aquele prédio lá no fim da rua, that is a hospital. Aquilo lá que está longe é um hospital. Esse foi o padrão que a gente aprendeu na aula anterior. Agora eu quero te mostrar um outro uso do this e do that, que mantém aquela essência deles de que o this está perto e o that está afastado, só que é uma aplicação na frase um pouquinho diferente, ligeiramente diferente. Compara esse uso aqui, falar this is a hospital, para falar, por exemplo, this hospital. Na prática é isso aqui, ó. Compara a diferença de falar this is a hospital, isso aqui é um hospital, para falar this hospital, este hospital. Quando eu falo dessa forma, eu vou continuar a frase. Por exemplo, esse hospital é grande, esse hospital é caro, esse hospital é bonito, esse hospital. No uso que eu vou te ensinar hoje de this e that, ele fica grudado com a coisa que ele está falando sobre. Ele fica grudado com a coisa. Então, por exemplo, essa casa, this house. Essa pessoa, this person. É um pouquinho diferente do que a gente viu na aula anterior. Se eu falo that hospital, aquele hospital, ele veio grudado no hospital, that hospital. E aí eu vou continuar a frase falando sobre o hospital. Na prática, a aplicação de this e that assim continua extremamente simples, continua extremamente fácil de entender, mas é só para você reconhecer que ele também pode aparecer assim, conectado direto com a coisa, quando você quiser falar essa coisa, essa aula, esse material, essa pessoa, então aquela placa, aquele cachorro, aí você vai usar grudado direto na coisa. Fica bem fácil de entender quando a gente olha as frases na prática. Olha só, I know that guy. I know that guy, que significa eu conheço aquele cara. Eu olho lá longe assim na rua e falo, ei, olha lá, I know that guy. Eu conheço aquele cara. I know, eu conheço, você usa para falar que você sabe, que você conhece alguém. E o that guy é aquele cara lá. A palavra guy, ela é usada para falar de um homem, aquele cara, aquela pessoa, só que ele soa informal, tá bom? Então, that guy é realmente aquele cara. Se você fosse falar aquele homem, that man, that gentleman, aquele cavalheiro, ou então aquela pessoa com that person, aquele cara usando that guy é realmente bem informal falar dessa forma. Tudo bem? I know that guy. Eu entendo que o cara tá longe. Ah, eu conheço aquele cara lá. Agora imagina que eu pego uma foto, eu tô aqui com a foto na minha mão. Eu olho na foto e falo, I know this guy. Agora o cara ficou perto, ele tá aqui na minha mão. I know this guy. Eu conheço esse cara aqui que tá perto, porque a foto tá na minha mão. Então, aquela questão da proximidade do this e do that, que this tá perto, that está longe, se mantém, mesmo que a aplicação da frase esteja um pouquinho diferente, porque agora a gente grudou uma coisa na outra, né? This house, this car, this person. Ainda assim, a essência do this e do that se mantém. Vamos ver mais exemplos? Você tá vendo lá o meu álbum de figurinhas, ou os meus adesivos que eu gosto de colecionar, ou então até um adesivo, sticker, que você ganha dentro de um jogo, quando você está jogando, você libera, desbloqueia os stickers do jogo, não importa o contexto, mas sticker é um adesivo, uma figurinha ou coisa do tipo. Eu tô lá te mostrando os stickers que eu tenho, aí eu falo, this sticker is really, really rare. Significa, esse sticker aqui, que pode ser um adesivo, uma figurinha, vou colocar essa figurinha, tá? Essa figurinha é muito, muito rara.
really, really rare. Vamos lá. O bloco this sticker é essa figurinha aqui que está perto de mim. Agora, se a gente está, por exemplo, assistindo num telão, eu falo, olha lá, that sticker, aquele sticker lá que apareceu, aquela figurinha lá, is rare, é rara. E, inclusive, essa frase funcionaria se fosse simplesmente assim, ó. This sticker is rare. Essa figurinha, esse sticker aqui, é raro. Essa frase já estaria certa dessa forma. This sticker is rare. Really, really rare aumenta o quanto que ela é rara. Cara, ela é muito, muito cara. Mas, Vinícius, eu achava que tinha que ser very, very, very rare. Pois é, o very existe, mas o really também existe. Ah, mas qual eu uso? É o que você quiser, tá bom? Eu tô te falando que também serve você usar dessa forma. Em português a gente tem muito cara, bastante cara, cara demais, cara pacas, realmente cara. A gente tem várias formas de aumentar a intensidade. Ué, em inglês também, tá bom? Então você precisa estar aberto a isso. Eu posso falar que essa figurinha é muito rara falando pretty rare, muito rara, tá certinho. Really rare, muito rara, tá certinho. Very rare, muito rara, tá certinho. Quite rare, muito rara, mesma coisa também. Eu tinha falado muito cara ou muito rara? Acho que eu tinha diferente, acho que eu tinha falado cara em vez de rara. Mas é rara, tá bom? This sticker is really rare, ela é muito rara. Coloquei really até 2 vezes para dar mais ênfase ainda. Então vamos lá. Agora vai ser um bom momento para você entender bem o que a gente tinha visto na aula anterior e o que a gente está vendo agora. O que a gente tinha visto na aula anterior era isso aqui, ó. This is rare. Essa figurinha aqui, ó, essa é rara. Tudo bem que a frase era outra, né? Era this is expensive, this is important. Só mudei a característica, mas a estrutura da frase ainda é a mesma. Vamos lá. This is rare. Isso é raro. Eu posso estar falando de qualquer coisa. Uma coisa, um evento que é raro, uma figurinha que é rara, uma roupa que é rara, qualquer coisa que é rara. This is rare. Então você precisa estar dentro da conversa para entender o que é this, o que é isso que é raro. Então aquele lá, o this da aula anterior que a gente viu, era ele substituindo a coisa. This is rare. O que é this? Não sei, só estando na conversa para saber. O de hoje não substitui, ele acompanha. This sticker is rare. Essa figurinha é rara. Inclusive tá faltando a concordância aqui, né? Rara. No A. Português é fogo, né? This sticker is rare. Essa figurinha é rara. Essa é a diferença entre acompanhar e substituir. Beleza? Só para ficar claro porque que eu separei em 2 aulas. O que a gente tá vendo hoje é isso aqui, quando a coisa acompanha. Vamos seguir em frente. Look at that person. Look at that person significa olha aquela pessoa. O que é o look at? Look é olhar. Primeira coisa que você precisa saber. Look é olhar. Para que você vai olhar? Você vai olhar para o pássaro? Você vai olhar para mim? Você vai olhar a pintura? Você vai olhar esse quadro? O que você vai olhar? Não importa o que você vai olhar. O at aponta o que você vai olhar. Então se eu falo, olha isso aqui, eu posso falar, look at this. Olha isso. Vinícius, não pode ser look this. Não, é look at this. Tem que conectar lá. Olha isso aqui. Ei, olha pra mim. Look at me. Look at me. Olha pra mim. Você chega lá todo bonitão, se arrumou pra festa, eu olho e falo, hey, look at you. Look at you. Com aquela ideia de, uau, olha só pra você. Então é uma frase mais de elogio. Wow, look at you. Olha pra você, você tá bonito, ou coisa do tipo. Então não importa o que você vai olhar. Vai olhar, aponta com at. O que é that person? Aquela pessoa lá. É uma pessoa que a gente entende aqui que está afastado. Look at that person. Inclusive, olha só. É assim que você aprende in, on e at e todos os outros conectorezinhos do inglês, como to, for, from, by e assim por diante. São as preposições também. Você aprende eles em blocos. Bom, cada verbo usa um. Legal. O look usa at. Look at me, look at you, look at this, look at that. Legal. É isso que eu preciso aprender. Não vou me preocupar com os outros usos de at, com as outras ideias de at, com o que o at significa fora do contexto. Não se preocupa com isso. Aprendi que look usa at. É isso que você precisa saber.
Vamos seguir em frente aqui. This car is not mine. This car is not mine. Significa, esse carro não é meu. Primeira coisa que está acontecendo na frase, this car, esse carro. Aqui que a gente entende, o carro está perto. Eu estou, por exemplo, do lado do carro, aponta para ele e falo, this car is not mine. Ou então eu estou vendo a foto do carro, está aqui na minha mão a foto e falo, this car is not mine. Mas o carro, de alguma forma, está perto. Se eu afirmasse, this car is mine, legal, o carro é meu. Esse carro é meu. Mine é meu. Mas, Vinícius, você tinha falado que my, assim, é meu. Sim, my, assim, é meu. Só que o my, assim, só pode ser usado quando ele está acompanhando a coisa. My car, meu carro. Ou então, my house, minha casa. My job, meu trabalho. O my tem que estar acompanhado da coisa. Se eu quero falar que é meu, só que eu não vou colocar aqui a coisa que é minha, ou seja, vai estar sozinho, só o meu, aí você usa mine. É por isso que no fim da frase, my vira mine, porque ele está sozinho, ele não está acompanhando. Se eu falasse, esse carro é o meu carro, this car is my car. Legal. This car is my car. Tudo bem. Posso falar assim? Posso, mas ficou repetitivo. Não preciso falar que esse carro é o meu carro. This car is mine. Aí sim substituiu o bloco my car. Esse carro é meu. Você não precisou repetir a ideia car, porque já entendi que eu estou falando do carro. Então essa vai ser a diferença. Por isso que tá mine aqui. Tá lá no fim da frase, usa mine e não my. Só que a frase não era this car is mine. A frase era uma negação. This car is not mine. Então aqui é não é. Era isso que estava no original. Você aprendeu que o not nega. Is é. Is not não é. Isso você já tinha aprendido. Beleza? I can't buy that phone. I can't buy that phone. Significa, eu não consigo comprar aquele telefone. Tem aquele celular lá, phone, que eu quero comprar, mas é caro. It's expensive. I can't buy that phone. O que está acontecendo aqui? O can't expressa que você não consegue fazer alguma coisa. Palavrinha nova para você. Can't significa não consigo. Então, se eu falo que eu não consigo andar, sei lá, machuquei minha perna e não consigo andar. I can't walk. Eu não consigo andar. I can't walk. Ou então você me pede para fazer alguma coisa e eu falo, cara, eu não posso fazer isso. I can't do this. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Ou é porque eu não tenho autorização ou porque eu não tenho capacidade. Uma das duas coisas. Do this, literalmente fazer isso, tá? Do significa fazer. Então, qual é a minha ação? I can't buy, não consigo comprar. Palavra nova para você aqui também. That phone é o bloco, aquele telefone. O que a gente entende é que o telefone está afastado. Se o telefone estivesse aqui na minha mão, I can't buy this phone. Eu não consigo comprar esse telefone. This phone. Ficou longe, that phone. Take this file with you. Take this file with you. Que significa, leve, pegue esse arquivo com você. Então, por exemplo, você vai lá fazer uma reunião, representando a empresa, por exemplo. Aí eu falo, você vai lá na reunião, leva esse arquivo aqui com você, é importante. O take é justamente o pegue e leve, take, pegar. O take, ele é um baita coringa, o take. Você vai ver inúmeras expressões, frases, usos diferentes do take. Só quero que você foque nesse que eu estou te mostrando agora. Não olha para o todo do take. É impossível falar, take é isso, não dá. Take tem várias aplicações. Uma delas, você pegar algo e levar com você. Take, pega isso aqui. Pega o que no caso? This file, este arquivo aqui, é um arquivo que eu te dei, uma pasta talvez, ou até uma pasta no pendrive. This file também está valendo. Take this file, leve este arquivo, with you. Palavra nova para você aqui, with significa com. Qual que é a pronúncia desse with? É assim, ó, with, pronúncia dele, with. Esse TH aqui é feito com a pontinha da língua entre os dentes. With. Aí você põe a pontinha da língua entre os dentes e sopra. With. Sempre que você vir
TH no inglês, pontinha da língua entre os dentes. O próprio this e that usa a pontinha da língua entre os dentes. Eu vou comentar mais sobre a pronúncia de this e that aqui nessa aula ainda, mas por enquanto eu quero que você grave isso, que o with é pronunciado dessa forma. Eu sei que é difícil para quem está começando, quem não está acostumado com esse som, fazer esse som. É difícil mesmo. É um som que a gente não tem no português e que você tem que se acostumar com ele, mas para você se acostumar com ele demora meses. Então não se cobra fazer o TH perfeito por enquanto, você não tem essa cobrança, tá bom? Eu consigo fazer um F aí, with, tá bom, já é perto, já tá legal. Ao longo do tempo você vai melhorando. Então, take this file with you, pegue esse arquivo aqui, ó, leva com você, with you. Eu posso falar, se eu falo assim, ó, with me é com eu, né? Ou então comigo, porque não existe com eu em português. Então, with you, com você. With me, comigo. With Danny, com o Danny. Vai ser sempre assim. Você me fala que eu tenho que fazer uma entrevista, por exemplo, no prédio lá. Quando eu chego na frente do prédio, eu mando uma foto pra você. Cara, eu tô confuso. É esse prédio ou esse prédio aqui? This building or that building? Eu mando foto dos dois pra você. Talvez o segundo tá um pouco mais afastado, então eu chamo de that. É esse prédio ou esse prédio? Poderia ser aquele também, já que estiver mais longe ainda, eu vou chamar de aquele. Mas aí você pode imaginar o que você quiser aqui. Se o segundo prédio está realmente muito longe, você pode falar this building or that building, com aquela ideia de aquele lá. Agora, se está um do lado do outro, mas você está mais perto do primeiro, this building or that building. Esse prédio ou esse prédio aqui, tá? Aí é mais importante você imaginar a cena do que olhar a palavra do português que eu escolhi aqui. A palavra building significa prédio, e ela não é falada building ou coisa do tipo. Ela é falada como se fosse só um i aqui, ó. Building, building, building. Inclusive, esse som de D é feito dessa forma. Vou colocar a pronúncia aqui para você ver. Building, building. Sabe aquele R da palavra cara? Cara ou coroa? Esse irarará. É isso que você faz aqui, ó. Building, building. Então, this building, esse prédio, or that building, ou aquele prédio. Perguntaram no chat se pode ser tipo uma construção. Sim, é uma construção mesmo. Vem da palavra build, que significa construir, tá bom? Então, sim. Or tá dando uma opção. Or é ou. Então, se eu faço uma pergunta para você e pergunto yes or no, sim ou não? Eu quero beber alguma coisa. Coffee or tea? Café ou chá? Or tá dando a opção. É como o nosso ou do português. Certinho. Então, this building or that building? Esse prédio ou aquele prédio ali? Para finalizar aqui, mais um exemplo. Eu recebo um e-mail de trabalho e logo no título está escrito assim: Open this message, it's important. Open this message, it's important. Significa, abra esta mensagem, é importante. Vamos falar desse final primeiro. It's important, falando que é importante, é literalmente o primeiro padrão de frase que a gente aprendeu. Quando a gente teve lá o primeiras frases 1, eu te falei que para você falar é alguma coisa, você usa o it's. É caro, it's expensive. É barato, it's cheap. É longe, it's far. É importante, it's important. Agora, importante. A frase é essa, é importante. É para essa frase que começa e acaba aí que você usa o it's para afirmar. Para falar, por exemplo, este assunto é importante, a frase aumentou, a estrutura é outra. Ia ser, por exemplo, this subject, este assunto, esse tema, is important. Este assunto é importante. Então a frase é maior. A frase simples e pura é importante, é para isso que você usa o it's. It's important. Aumentou a frase, não é it's que você usa ali. Fica com essa clareza, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui na nossa frase original? Open this message. Abra esta mensagem. This message. Por que faz sentido você digitar this aqui? This message. Porque a pessoa que digitou tá ali na mensagem. É essa mensagem aqui, perto da pessoa que está digitando. Então, faz total sentido a pessoa ter digitado assim. Open this message. It's important. Se eu digito para você falando open that message, é uma outra mensagem que não é essa aqui que eu estou digitando agora. Beleza? Open that message. Talvez aquela mensagem lá que eu sei que você está relutando para abrir. Enfim, tem que saber a história.
Open, abrir. Talvez você já tenha visto bastante o open, por exemplo, nos filmes que aparece aquele sinal na entrada da loja que a pessoa coloca open or closed. Aberto, fechado. Então, open tem essa ideia de abrir. Open this message. Abre essa mensagem. It's important. É importante. Então, esse foi o this e o that, com agora o uso de acompanhar a próxima palavra. Falando um pouquinho sobre a pronúncia de this e that, agora que você entendeu bem como ele funciona, eu posso falar um pouquinho sobre a pronúncia, que é um detalhinho. A pronúncia do this é feito com o TH na pontinha da língua, e fala assim, ó, this. Então não é these. Você percebeu que em nenhum momento eu falei this, como se fosse um I. Eu falei this, como se fosse um E. This, tá bom? Eu tô falando unicamente de pronúncia aqui. Já o that, a pronúncia dele é assim, ó. That. That. Vibrei lá com a pontinha da língua entre os dentes e falo that. This e that. This e that. Não tenta jogar um som de I aqui, tá? Não é I o som aqui. Não é this. É this. Não fica com medo de falar this, como se fosse E mesmo. Elefante. This. E aqui é that. Então esse foi o this e o that. Agora você viu os usos de this e that, tanto para substituir, this is important, quanto para acompanhar, this message is important. Você viu os dois usos de this e that, e olha só que legal, eu não precisei falar para você que isso é um pronome demonstrativo ou um adjetivo demonstrativo que acompanha a conjugação na terceira pessoa do verbo to be. Todas essas coisas você viu na prática e eu não precisei falar esses termos gramaticais mais difíceis para você entender bem a ideia do this e do that. É isso que eu tento trazer para você nas primeiras frases. Compreensão de inglês, tentando fugir ao máximo da coisa que mais vai te gerar dúvida do que vai realmente te ajudar. Espero que você tenha gostado. Você pode, inclusive, acessar o material escrito dessa aula, clicando pelo link na descrição. Logo, o primeiro link abaixo desse vídeo é lá para o meu blog, onde eu digitei todas essas frases. Você pode copiar, imprimir, fazer suas próprias anotações, fazer o que quiser por lá. Tá bom? E eu te vejo na nossa próxima aula do Primeiras Frases em Inglês, que tem muita coisa pra gente ver junto ainda.